Olá, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, tudo bem? Como vão vocês? A paz do Senhor. Meu nome é Luiz Moreira e venho através dessa videoaula oferecer para vocês mais um subsídio das lições bíblicas da revista de pré-adolescentes da CPAD, revista de número 8, tema Família e Relacionamento. Na lição de hoje, a lição 4, Já sou independente? Nós vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, muito interessante, onde nós iremos falar dessa questão da independência que nós todos queremos ter um dia, tá certo? E quero observar, antes de darmos prosseguimento à nossa aula, tá? Que nas descrições desse vídeo nós colocamos para você, aluno, uma atividade digital no formato Google Forms que você pode acessar aí do seu celular, sem problema nenhum, tá? E para o professor nós temos aí os slides da aula para que ele possa utilizar, se assim quiser, na sua própria aula, na sua própria videoaula, tá certo? Você pode utilizar, ok? E nós queremos dizer que quando você envia a atividade, você enquanto aluno enviar a sua atividade, você recebe no final, né, o retorno, você pode visualizar as questões que você acertou e a pontuação que você fez. As questões são 5 questões, cada uma valendo 2 pontos, e no final você observa o que você acertou, ok? Então, vamos começar aqui a nossa aula, tá? Nós pedimos a vocês que acompanhem o nosso trabalho, que se inscreva, que nos abençoe, nos ajude aí com seu like, se assim gostar, claro, você não precisa mentir, claro, com certeza, tá certo? E acompanhe a nossa aula, a nossa evolução, tá certo? Nós estamos fazendo esse material de ambiente doméstico, então é possível que você escute algum tipo de som que não está programado para aparecer, tá? E num horário que a vida cotidiana está bem movimentada. Geralmente gosto de fazer este vídeo num horário em que a maior parte das pessoas estão dormindo, a vizinhança, inclusive os meus filhos, né? Então estamos no ambiente doméstico e isso pode acontecer, tá bom? Então vamos aqui. Os textos bíblicos que nós temos aqui, Provérbios capítulo 29, versículo 15, Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 24, que trata sobre a parábola do filho pródigo e traz para nós aqui um ensinamento muito legal, muito bom, que se encaixa bem nessa pergunta, já sou independente, se encaixa bem nessa questão da independência, tá certo? Na juventude. Então vamos lá, vamos a gente prosseguir aqui com com os nossos objetivos, tá certo? Os nossos objetivos de hoje é entender os perigos da independência precoce, ou seja, antes do tempo, tá? Compreender que a pré-adolescência é uma fase de amadurecimento e aceitar a realidade de que a família tem um valor especial, tá certo? Então são esses 3 pontos principais que nós vamos trabalhar na lição. Na introdução nós queremos colocar o seguinte, gente. Quando a gente está iniciando a nossa vida, né, quando a gente está começando a ter consciência de si, do nosso futuro, daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos e para a gente poder realmente ter um futuro, a gente começa a sentir vontade de ser independente, né? Então, só que muitas pessoas, quando bate esse desejo, geralmente a gente começa a sentir assim, esse desejo na pré-adolescência e tudo. Eu lembro muito bem que o meu maior desejo na minha pré-adolescência era ser independente financeiramente, ter uma fonte de renda, né? E a gente sempre, ao pensar sobre isso, às vezes a gente pode também colocar, né? Não vou dizer sempre, mas às vezes a gente pode colocar aquela ideia de viver do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Né? Ainda muito imaturo, ainda muito novinho, muito verdinho, como se costuma dizer, e acontece isso, tá certo? Aí, gente, algumas pessoas, elas começam a viver desprezando os conselhos, as experiências dos pais, dos mais velhos, dos avós, daquelas pessoas que cuidam dela, né? Então isso é muito perigoso, a gente vai trazer nessa lição, mostrar um pouquinho dessa questão desse perigo, tá certo? A gente quer colocar também nessa lição que ah, é muito comum quando nós estamos nessa fase da pré-adolescência para a adolescência, os pais tratarem a gente ainda com certo mimo, com certo cuidado, como se a gente fosse criança. Então não se aborreça com seus pais, né? Isso é comum, tá? Os pais também demoram às vezes a enxergar essa mudança, né?
vocês estão mudando mente, corpo, emoções, tudo isso tá acontecendo, né? E a vontade de crescer sem dar satisfação é uma coisa que realmente é comum. Entretanto, nós precisamos entender o seguinte, que nós precisamos saber que isso tudo vai acontecer, o nosso crescimento vai se dar, que um dia a gente vai se tornar independente, mas a gente não pode desprezar aquilo que há de melhor nessa fase, que são os conselhos dos pais, os conselhos dos nossos, aquelas pessoas que cuidam de nós, tá certo? Que se importam com nós. E esses conselhos, essa ajuda, essa orientação, elas são de muita importância para nos abrir os olhos, para nos fazer enxergar, para nos fazer entender muita coisa que está à nossa volta, que nós ainda não compreendemos, não temos a experiência para vivermos essa realidade sem o amparo ainda dos nossos pais, tá certo? Então, dar satisfação ainda nessa fase é importante. Enquanto nós estivermos sob a tutela de nossos pais, é importante. Mesmo depois de casados, às vezes a gente ainda dá satisfação aos nossos pais a respeito de alguma coisa. Isso é comum. Eu sou casado, né? Sei disso muito bem. Porque os nossos pais são pessoas especiais, são pessoas que merecem nossa atenção, nosso respeito, tá certo? Existem limites, é claro, depois que a gente casa, certas limitações, né? Os pais também não podem se realmente querer dominar totalmente a vida dos filhos, porém, nessa fase que você está, né, é importante que você aceite toda a orientação dos pais, ok? Então vamos lá. Passando para o ponto 1, nós temos não sou mais criança, né? Então essa exclamação aí é como se a pessoa estivesse gritando, eu não sou mais criança, né? Isso é comum. Realmente, eu não sou mais criança, papai, não sou mais criança, mamãe. Não é assim, eu já tenho a minha, já tenho aqui, já sei me virar, já sei viver, né? Da melhor forma possível, já sei me cuidar de mim, né? Então tem essa questão, tá? E a gente quer dar esse grito de independência, certo? Então, os pais, às vezes, demoram realmente a aceitar que os filhos estão crescendo, deixarem de ser crianças, já são adolescentes, ou já são pré-adolescentes, né? O desejo de ser independente, ela brota realmente no coração, né? Como a gente deve tratar esse desejo, né? Essa ansiedade, que existe uma ansiedade de a gente se tornar realmente independente, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 vai dizer pra gente que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então é importante que a gente possa compreender que existe um tempo certo, né? Você não vai poder com 12, 13 anos, 14 anos sair aí pela vida afora e querer então achar que vai dar de conta da sua vida, né? Sem ter a experiência ao seu lado, sem ter a compreensão de muitas coisas que estão à sua volta, tá certo? Vou aqui mudar um pouco de ambiente para ver se o barulho passa um pouco. Então nós temos essa realidade, tá bom? Então isso é comum. Porém, nós devemos, como você está sendo esclarecido a respeito desse ponto, é importante que você agora se aperceba que você não deve tratar seus pais com rispidez, não deve tratar seus pais, tá, com falta de gentileza, tá certo? Entenda a participação deles. É uma exigência bíblica que os pais participem da formação dos filhos. Então é muito importante para você que você compreenda isso, tá bom? Então, continuando nesse ponto 1, aqui nós temos o caso do filho pródigo. Eu achei excelente, eu achei muito legal, muito bacana mesmo esse exemplo do filho pródigo, porque tem muito a nos ensinar, principalmente a vocês. Por quê? O filho pródigo, a história do filho pródigo, eu não vou fazer a leitura para a gente não tomar muito tempo, mas você pode ler com certeza, acompanhar. Na história do filho pródigo, nós temos aí um jovem, um filho mais jovem, saindo de casa para viver sua vida, tá? E isso trouxe muitas consequências para ele, porque ele tomou essa decisão de forma precipitada, tá certo? Então aqui nessa história nós vemos que o filho mais novo, ele vai querer viver sua vida independente. Então para você ter uma ideia de como isso é comum, né? A própria Bíblia traz essa questão que permeia os corações dos jovens, né? O filho mais novo querendo viver de forma independente, tá? Ele achou que estava na hora, que já estava maduro, que já estava pronto, né, que aqueles conselhos dos pais já estavam ultrapassados, né? Então ele saiu para viver a sua vida, só que ele pede a parte da herança. Do ponto de vista da cultura, poderia acontecer, do ponto de vista daquela cultura, poderia acontecer um filho pedir a parte da herança
né, que lhe cabia, mesmo o pai estando vivo, e ele parte então para a sua vida. Só que com certeza, meus queridos, o pai dele, né, aqui a ênfase no texto vem sobre o pai, mas se ele tivesse a mãe também, a mãe deveria talvez ter entrado nesse assunto. Então o pai dele vai aconselhar que ele não tomasse aquela atitude, que não estava na hora, o que é que estava faltando para ele ali, né, naquele lugar que aparentemente nós vemos pelo contexto da própria história, que o pai era de boas condições, que o pai tinha fazenda, que o pai tinha recursos, porém o filho não escutou e quis sair, né? Quis se aventurar pelo mundo, se aventurar, conquistar as suas próprias coisas. Realmente isso faz parte da vida da gente, a gente querer conquistar as nossas próprias coisas, tá? Mas tudo isso deve ser feito com muita cautela, com muita atenção, com muita prudência. Tá certo? Então aqui o filho pródigo faz isso, né? Ele recebe o conselho dos pais, do pai dele, né? Talvez do próprio irmão, né? Talvez do próprio irmão ele recebeu esse conselho, desprezou esses conselhos, desprezou os alertas, tá? Achou que estava na hora e a experiência do próprio pai ele deixou de lado, né? Certamente o pai teve que conversar com ele várias vezes, porém não teve jeito. Então o pai teve que dar a parte da herança, ele saiu com dinheiro, saiu com recurso para viver sua nova vida. E aí partiu, né, a própria imagem aqui mostrando uma pessoa com a mochila nas costas, para exemplificar esse ato, dando as costas para a vida que ele tinha e seguindo rumo a um horizonte que ele não conhecia, né, que ele não tinha noção plena do que estava acontecendo. Realmente, na vida da gente, a gente nunca tem noção plena do que pode estar à frente. Porém, um mínimo de planejamento, né, e de bom senso a gente precisa ter. E você, com certeza, enquanto pré-adolescente, precisa ter. Né? Você precisa observar. Às vezes nós tomamos atitudes, às vezes podemos tomar atitudes que realmente depois de tanto conselho nós acabamos desobedecendo, ou então não aceitando aquela orientação, não aceitando aquela experiência do nosso pai, da nossa mãe, e aí damos com os burros na água, como o ditado popular diz, ou seja, a gente acaba dando com a cara na parede, não tendo o sucesso que a gente gostaria de ter, porque nós desprezamos as orientações, nós desprezamos as orientações dos nossos pais, dos nossos irmãos, do nosso pastor, né? Dos nossos líderes, daqueles que são mais chegados a nós, que têm um carinho especial, que têm um amor especial conosco. Às vezes a gente pensa que eles estão sendo super protetores, né? Mas na verdade Deus tem colocado essas pessoas muitas vezes na nossa vida para que nós possamos ter essa orientação correta e não venhamos realmente esbarrarmos em grandes dificuldades na nossa vida. Então o jovem saiu de casa deixando um clima difícil, ele deixou um clima difícil, ele não saiu realmente não deixou seus pais preocupados, deixou seu irmão chateado, se sentindo, sendo visto como um traidor do seu próprio pai, né? Então nós temos aqui essa realidade do filho pródigo. Por que eu digo que ele saiu e deixou um clima difícil? Porque quando ele voltou, ele se sentiu que tinha feito algo errado, né? E ele voltou voltou arrependido, tá certo? Então isso mostra que ele não deixou um clima legal na casa dele, né? Ele não saiu como uma pessoa que saía totalmente com a bênção do pai. O pai, mesmo diante de todo o pai não ter dado a parte da herança, mas o pai fez a vontade dele e assim ele saiu, né? Achou que tendo dinheiro, ele teria realmente condições suficientes para vencer qualquer obstáculo, saiu com muito dinheiro de casa e partiu para uma vida de aventuras, né? Ou seja, não sabia bem o que ia acontecer, mas ele achava que ia dar certo. E aí ele se encantou com o mundo. O grande problema de muitos jovens, o grande problema, eu falo para você, pré-adolescente, né? Você menino, menina de Deus ainda, eu falo para você que o grande problema de muita gente é se encantar com o mundo, com os prazeres do mundo, achar que o mundo vai abraçá-lo e vai abençoá-lo, vai orientá-lo, vai dar a ele o que ele quer, a alegria, a satisfação que ele quer. Então isso é um grande problema. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus no seu coração, né? Deus ele não está em comunhão com Deus. Infelizmente, é isso que está escrito na palavra de Deus, ou felizmente, né? Porque a palavra de Deus não erra. Então, quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, o amor do mundo, seus fortes desejos, seus fortes prazeres, tá? Então, ele se encantou com o mundo. Não agiu com prudência, gastou todo o dinheiro, ele começou a viver em festas, em baladas, e foi gastando dinheiro. Pessoas que
não o amavam, pessoas que só tinham interesse em usufruir daquilo que ele tinha, foram se aproximando dele. Isso é comum no mundo, várias pessoas estão à nossa volta só querendo usufruir de algum benefício que nós temos para eles. Então ele não tinha ainda uma capacidade de discernir plenamente quem eram realmente seus amigos. Então não conseguiu distinguir, né, quem eram realmente seus amigos. E ali, certamente, quando as coisas realmente vieram à tona, né, quando veio aquela grande fome naquela região onde ele estava, aí a situação dele ficou muito, muito problemática. Os amigos se afastaram, ele gastou todo o dinheiro e os amigos se afastaram, né? E aí descobriu da pior maneira o que é a verdadeira amizade e qual o valor de ter uma família bem perto, né? Então, isso não quer dizer que nós não venhamos a sair de casa para ter a nossa própria vida, não, mas de forma prudente, de forma sábia, de forma que deixa o pai e a mãe de forma tranquilos, né? Então isso é importante, porque isso é forma de honrar também os pais, tá certo? Então, viu-se aí sozinho, com fome, maltrapilho, querendo comer a comida que os porcos comiam, que eram as bolotas, né, que eram uma espécie de sementes. Então, ele se viu numa situação muito difícil, fazendo um trabalho que ele jamais pensou que ia fazer. Ele pensou que ia dar bem, que ia prosperar, que ia conseguir, que ia ter a sua própria casa, que ia voltar rico, quem sabe até para mostrar para o pai, olha, não disse que ia conseguir? Pois é, mas ele não conseguiu isso aí, tá? E estavam numa situação muito difícil, conforme essa imagem que você está vendo aí, né? Cuidando de porcos, que não era... Os judeus não cuidavam de porcos, os judeus não trabalhavam com esse tipo de trabalho, os porcos eram tidos como seres imundos, então não era um trabalho que realmente trazia alegria para um judeu. E aí, minha gente, o filho pródigo levou um tempo para ver a importância da família, teve que sofrer. Infelizmente, muitas pessoas precisam ou não, passam por sofrimento até conseguir realmente entender o que Deus quer para a vida delas. De tanto obstinadamente, teimosamente, né, desobedecer a palavra, desobedecer, né, aquilo que Deus tem colocado para ele, para ela. Aí, quando perdeu muita coisa, já perdeu muito tempo, já se desgastou tanto, aí infelizmente, ou felizmente, né, cai em si, volta, se arrepende, mas depois de muito sofrimento. O que a gente quer quanto pai é que nossos filhos não precisem sofrer tanto para aprender as coisas de Deus, para aprender as verdades da vida, tá? É isso que a gente gosta, é isso que a gente quer para os nossos filhos, tá? Quando o filho é obediente, quando o filho é atento, aquilo que a gente fala, ensina, né? Quando o filho gosta de buscar as coisas de Deus, as coisas corretas. Então, os pais ficam muito felizes. Isso é uma alegria para nós que somos pais. Então, gente, ele caiu em si e voltou para casa. Graças a Deus, vamos dizer assim, né? Embora seja só uma parábola, mas graças a Deus, quando as pessoas... quando ele voltou, ele teve o sentimento certo, o arrependimento. Se arrepender, né, é uma coisa importante quando a gente erra, quando a gente peca. Se arrepender diante de Deus, se arrepender diante dos nossos pais e confessar, né, reconhecer. Ele na parábola está colocado lá que ele disse assim: eu voltarei para o meu pai e me colocarei como servo dele, para pelo menos ter o que comer. Os empregados de meu pai tinham que comer todo dia e eu estou aqui, não tenho, né, voltarei. E ele disse: pai, pequei contra os céus e contra a terra. E aí, quando ele se arrepende, volta para o seu pai, o que significa o próprio Deus, né? Quando a gente se arrepende, voltando-se para Deus, Deus nos abraça, enquanto há tempo para isso, claro. Deus nos abraça, Deus nos recebe, nós sofremos as consequências, sim, mas o melhor de tudo é o arrependimento e a bênção do perdão. Tá? Então, isso aconteceu com o filho pródigo. Isso tem muito a nos ensinar. Se você errou, se você tem feito alguma coisa errada, né, contra seus pais, seus avós, aqueles que cuidam de você, você tem vivido uma vida difícil, quem sabe, alguma separação, né, aconteceu na sua família, você talvez não tenha seus pais, ou talvez você só tenha sua mãe ou só tenha seu pai. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus tem um propósito na sua vida. Obedeça a palavra de Deus, ore ao Senhor. Deus vai te abençoar, né? Mesmo na dificuldade, Deus vai abrir portas para você. Deus vai mostrar no tempo certo caminhos para você. Não tente tomar decisões precoces, né? Não tente sair de casa, não procure sair de casa.
Não procure abandonar seus pais. Não abandone a vida espiritual que você tenha. Não dê as costas para aquilo que Deus já tem dado. Se você está vendo, ouvindo esse vídeo e você está nesse processo, eu quero dizer para você que mesmo diante da luta você pode ter a vitória. Tá certo? Deus pode abençoar a sua vida. Deus pode fazer de você um grande ser humano. Tá? Uma pessoa realmente, um grande cristão, filho de Deus, que realmente louve, engrandeça o nome do Senhor com a sua própria vida. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, tá bom? Então, o segundo ponto vai trabalhar a questão da formação, né? Um ser em formação, esse que a gente está falando. Você está em formação, você está em ebulição, quem sabe, né? Ebulição emocional, o seu corpo está se modificando, as suas emoções fluem, né? De uma hora para outra você está alegre, às vezes você está triste, você não sabe bem o que está acontecendo. Eu quero dizer para você que isso é normal, tá certo? Do ponto de vista natural, do ponto de vista fisiológico, isso interfere no seu emocional, isso interfere na sua mente, às vezes por conta da questão do humor que muda de repente, né? Tá? Essa fase de transição, ela é muito assim, ela tem essa pressão toda, mas eu quero dizer para você que você pode ficar tranquilo, ore ao Senhor, peça a Deus para que Ele possa te dar sabedoria, graça, autocontrole para você vivenciar essa fase. Todos nós passamos por isso, uns com mais evolução, outros com menos, tá? Mas todos nós. A imagem aqui é muito emblemática, né? A imagem que eu coloquei aqui, um garotinho na frente do espelho, ele se olha para um lado e se vê uma criança, e para o outro já quase como um homem feito que pode tomar suas decisões e tal. E é realmente isso aqui, essa fluidez, né? Essa situação em que todos nós passamos isso. Às vezes nós se achamos uma pessoa realmente capaz de tomar suas próprias decisões, do destino da própria vida, e se olha ainda, se vê uma criança, às vezes com sentimentos pueris, infantis e com atitudes infantis, né? Sou uma criança ou já sou um adolescente? Então, as atitudes vão te mostrando. Aos poucos você vai abandonando aquele comportamento, aquelas atividades, aquelas brincadeiras de criança, tá? E passando a ter comportamentos mais maduros, tá certo? Então, não se preocupe, isso é natural. Você vai passar por essas etapas. Todos nós passamos por essas etapas. Deus criou essas etapas para que nós pudéssemos passá-la. É claro que devido à queda do homem, o pecado na vida do homem, essas etapas, às vezes, elas podem sofrer alguns problemas, mas nós devemos estar na presença de Deus, buscando o Senhor, buscando a Deus, pedindo a Ele para fazer coisas grandes na nossa vida, tá certo? Então, você vai vivenciar situações complexas, você vai estar em momentos que você vai ter que tomar decisão, em que de repente, naquele momento seu pai ou sua mãe não vai estar perto, ore ao Senhor, toma a decisão certa, lembre-se da palavra de Deus, lembre-se que Deus te ama, lembre-se que você deve honrar ao Senhor, tome sempre as decisões certas. Quando você puder ter ao seu lado alguém maduro o suficiente para lhe ajudar, então peça essa ajuda, tá certo? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai te ajudar, tá certo? Se você está querendo fazer o que é certo, Deus vai te abençoar. Então, seja responsável, né? Você vai também, aos poucos, você vai tendo também outras responsabilidades. Deus vai te dando, vai te permitindo dentro da sua própria convivência familiar. Você vai tendo responsabilidades, às vezes até cuidar de um irmãozinho seu pai, sua mãe, saem para trabalhar, aflitos, né? Porque tem que deixar vocês dois, vocês três, não sei, dentro de casa para se cuidarem a si mesmo. Isso acontece, tem acontecido muito, tá? E aí tem aquela responsabilidade de dar ao alimento do seu irmãozinho ou da sua irmãzinha. Então, ajude seus pais, abençoe seus pais, seja um garoto, uma garota realmente tranquilo, para que seus pais não tenham tantas preocupações, tá certo? Mesmo se seus pais não forem crentes, ajude, abençoe, tá? Os seus pais com suas atitudes, com a sua forma de vida tranquila, tá? Ore por eles, tá? Apresente a eles ao Senhor, apresente o trabalho deles ao Senhor, tá? Seja responsável espiritualmente nesse sentido também, tá? Ore ao Senhor e Ele tudo fará na tua vida para que você possa ter, tá, um crescimento cada vez mais saudável, melhor, para Deus não deixar faltar nada, para que seus pais, mesmo se seus pais não forem crentes, se algum dos teus cuidadores, aqueles que estão responsáveis por você, está envolvido em alguma coisa que não vem de Deus, que está atrapalhando o relacionamento familiar, para que Deus possa resolver, e Deus vai resolver. Então as responsabilidades não diz respeito somente a fazer coisas em casa, mas também
Deus me fala agora, me impulsiona a dizer as tuas responsabilidades espirituais de orar por aqueles que cuidam de você. Mesmo que eles não sejam realmente aquelas pessoas que você gostaria que fossem, devido ao pecado na vida deles, devido a eles não terem compreendido ainda a salvação de Cristo nas suas vidas, tá? Então lembre-se disso também, tá? E os conselhos dos pais, gente, sempre, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes são pais cristãos, na maioria das vezes, né, são conselhos bons. Tudo que está dentro da palavra de Deus, tudo aquilo que diz respeito a um bom comportamento, a não se envolver com coisas erradas, esses conselhos são bons, esses conselhos são agradáveis, né? Esses conselhos nos levam ao crescimento, tá certo? Então, na multidão de conselhos, eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz isso claramente para nós. Se há multidão de conselhos, há acerto para a nossa vida, tá certo? Provérbios capítulo 11, versículo 14 vai dizer claramente isso para nós. Então, se você está se preparando para o futuro e você está se preparando, tá, com essa fase da sua idade que você está passando, você deve ter alguns comportamentos, vamos dizer assim, você deve entender que existe alguma coisa a mais que você pode fazer. Estudar é uma coisa importante. Estudar é muito importante. Tá? Estudar por quê? Porque a sua independência financeira vai depender disso. Tá certo? Futuramente, sua independência financeira. Né? Talvez você já tenha um propósito na sua vida. Você já tenha em foco algum tipo de profissão. Tá? Então, para que você possa alcançar seu objetivo, você precisa estudar rumo a uma profissão. Você vai estar indo. Tá certo? Fazer tarefas domésticas. Ajude, como eu acabei de falar. Frequentar atividades na igreja. Importantíssimo você ter comunhão com a igreja. Tá certo? Você ter uma comunhão com os irmãos. Observar bem as doutrinas. Observar bem o ensino. Tá? Guardar no teu coração a palavra. Tá? Ter uma vida devocional de louvor a Deus. Louvar a Deus em casa. Se você tiver essa oportunidade, orar ao Senhor. Ore em intimidade com Deus. Apresente todas as suas necessidades. Ah, mas isso parece uma besteira. Mas fale ao Senhor. Ele quer que você fale. Ele quer que você realmente se expresse para Ele. Ele tem cuidado de ti. E leitura bíblica para que você possa estar balizado, tá certo? Nos conceitos da palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Aquilo que Deus deixou, né? Para que nós pudéssemos então estar bem arraigados à palavra dele, tá certo? Vencer o cansaço e a carne, né? A natureza humana, às vezes, ela nos vem com cansaço e vem com mau humor. E a nossa natureza humana, ela luta contra nós. A Bíblia diz lá aos Gálatas, capítulo 5, né? Que existe uma luta. A carne luta contra o espírito contra a carne, para que porventura não venhais a fazer o que bem entendeis, bem quereis, né? Então, existe essa natureza humana, que é uma natureza humana caída, que não vai herdar o reino dos céus e que tenta nos puxar do lado da preguiça, né? A dificuldade, às vezes, de ficar sentado ouvindo alguém ensinar. Então, isso faz parte, mas a gente tem que vencer, tá certo? Às vezes vem um cansaço, mas lute. Aqui eu coloquei uma pessoa se preparando, né? Uma pessoa orientando. Então isso está acontecendo. Você está nessa fase de preparação para se robustecer espiritualmente, sua musculatura espiritual, né? Você está forte, firme na presença de Deus e poder então enfrentar as lutas do dia a dia da vida que vão estar cada vez mais diante de você, tá bom? Então, aqueles que nos preparam, eles são os que nos ajudam. Os pais têm essa grande responsabilidade de nos preparar e também os nossos líderes espirituais. Terceiro e último ponto, a família, meu porto seguro. Nós falamos do filho pródigo, como ele aprendeu que a família era um porto seguro, né? Então, Deus criou a família, nós sabemos disso. Adão e Eva foram criados, tiveram filhos e tudo. Né? Então, depois Deus lançou sobre os pais, colocou sobre os pais a questão da responsabilidade diante dele, de cuidar da sua própria família, de cuidar da sua própria geração. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19 diz que os pais deveriam ensinar os filhos em todo o cotidiano, durante todo o cotidiano, ao deitar, ao sentar, ao comer, né? Estar sempre falando da palavra de Deus, ensinando o que os pais deveriam disciplinar seus filhos. Provérbios capítulo 23, versículo 13 está lá, né, que os pais disciplinam os filhos e prover prover as suas necessidades, aquilo realmente que é básico, importante. Os pais têm essa função, tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim, que aqueles que não cuidam da própria família são infiéis,
tá? Pior do que os ímpios. Então, assim, é uma grande responsabilidade, por isso que os pais de vocês, tá? Por isso que aqueles que cuidam de vocês, eles chamam a atenção de vocês, eles procuram orientar vocês, mesmo diante do mau humor de vocês, né? Mesmo diante de, às vezes, do mau comportamento, eles procuram chamar você para o bom caminho, tá certo? Porque existe uma grande responsabilidade. Os pais irão dar de conta de seus filhos diante de Deus no último dia, tá? E quando a família ela não caminha nesse patamar, quando a família não caminha nessa estrutura que Deus deu, né? De orientação, de ajuda, de amor. Aí nós temos famílias desestruturadas. Você já deve ter visto meninos de rua, né? Meninos dormindo, ou então perambulando pelas ruas, né? Meninos que não têm grande apoio do pai, não têm grande apoio de mãe. Gente, que coisa triste. Tá? Meninos que estão submetidos à violência, né? E às vezes dentro de casa sofrem essa violência, acabam fugindo, né, do seu ambiente e vão morar nas ruas com outros meninos que estão ali, que não aprendem, não estão dentro do aprendizado, né, positivo, estão aprendendo a fazer coisas erradas, roubar, se prostituir, enganar, mentir, né, vivendo numa vida tão difícil quanto o filho pródigo viveu, tá? Envolvidos com drogas, né? Então isso às vezes engravidando de forma precoce, gerando filhos que vão ficar largados, abandonados também na mesma situação, gente. Então, a família é um porto seguro, Deus criou a família e nós devemos defender esses valores. E vamos finalizar aqui com os 3 pontos. Começamos com 3 pontos, vamos finalizar também com 3 pontos. O que nós aprendemos hoje nessa aula, tá? Que a independência precoce sem planejamento é perigosa, pode levar a consequências muito ruins, tá? Pode trazer muito desvio de caminho, né? Muita tristeza, muita dor. Mas Deus, ele tem o quê? Propósitos firmes para conosco, propósitos de bem e não de mal, tá? Por isso é preciso que entendermos que a pré-adolescência é uma fase de amadurecimento para a fase adulta, quando poderemos ser relativamente independentes, porque realmente ninguém é independente totalmente, né? Ninguém pode viver sem os outros, sem depender dos outros. Isso é um engano de Satanás, tá certo? Então, nós dependemos emocionalmente às vezes, nós dependemos financeiramente, nós dependemos de alguma atenção, dependemos da orientação espiritual. Então, Deus criou os homens para serem interdependentes, né? Ou seja, depender uns dos outros. E essa é a grande verdade. E nesse caminhar para a independência, né, pelo menos independência financeira ou de algum aspecto, a família é um ponto de apoio muito importante que Deus criou para a nossa segurança, como nós acabamos de ver. Então nós queremos finalizar esse vídeo dizendo a você que Deus te ama, que Deus tem um propósito grande para a sua vida, tá bom? Pré-adolescente. Então que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida se assim você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer realmente te abençoar grandemente. Então nós finalizamos essa aula hoje. Nós queremos fazer uma oração por vocês, tá certo? Então Deus possa abençoar vocês grandemente no nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de falar a tua palavra e dar essas orientações, Senhor Deus, para aqueles que estão ouvindo, vendo este vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoar o coração de cada um, orientando, dando a tua bênção para eles e aqueles que cuidam deles, Pai, para que eles possam ser orientados da melhor forma possível, Senhor Deus, e dentro dos princípios da tua palavra. Senhor, abençoa cada professor de escola bíblica, a cada aluno, cada pré-adolescente, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.